Este é o som do América Dividida, sempre com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, Bruno. Kamala Harris parece estar a ganhar alguma vantagem em estados-chave como a Pensilvânia e até mesmo o Nevada. Bruno, esta vantagem pode ser decisiva? Bem, pode ser decisiva, embora para já seja uma pequena vantagem, mas em todo caso é uma tendência positiva, ou seja, reforçou essa vantagem nas últimas sondagens na Pensilvânia, que é destes estados oscilantes, ou seja, um estado que ora vai para um partido, ora para outro nas últimas eleições presidenciais, é aquele que tem mais votos no colégio eleitoral, 19, e no Nevada pela primeira vez aparece com alguma vantagem, portanto o estado tinha passado a estar empatado também, portanto já havia essa tendência, mas essa tendência positiva reforça-se. E, portanto, no fundo, são boas notícias para Kamala Harris. Agora, são sempre ainda por margens relativamente pequenas, muitas vezes dentro da margem de erro, e portanto, temos de ter realmente aí algum cuidado. Também esta questão de que nos Estados, em termos de sondagens nacionais, nós temos sondagens todos os dias, praticamente, às vezes mais do que uma, portanto, é possível ir fazendo esta média de sondagens e ter uma ideia bastante precisa de qual é a tendência e até de qual será o resultado final. As sondagens não se têm enganado muito no resultado final nestas várias décadas de eleições ao longo dos últimos anos, mas depois o problema muitas vezes é realmente nestes estados oscilantes. Agora, eu diria que em todo caso é uma tendência positiva e que parece confirmar também o efeito positivo do debate e de uma outra questão que parece-me que a Kamala Harris realmente conseguiu, no fundo, resolver algumas das dúvidas que se colocavam em relação à sua capacidade, por exemplo, de conseguir ser eficaz em debate, etc. E também tem uma narrativa que parece ter alguma coerência, fazer algum sentido, esta ideia muito de viragem de página, não é? Portanto, é preciso virar a página em relação ao passado, a um período muito caótico, muito polarizado, que é encarnado por Donald Trump. Entretanto, um dos principais sindicatos, o Teamsters, quebrou a tradição e Bruno não vai apoiar qualquer candidato. Que impacto é que isto pode ter? Bem, é uma má notícia para Kamala Harris. Realmente, os Estados Unidos são um país que nós não associamos muito a um sindicalismo forte e é verdade que por regra é assim, ou melhor, comparando com outros países, por exemplo, países europeus é um pouco assim, mas é verdade que apesar de tudo, há sindicatos influentes, este é um deles, no fundo muito ligado aos camionistas e, enfim, aos trabalhadores neste setor do transporte, e, portanto, obviamente é um setor muito importante nos Estados Unidos, que é um país extremamente vasto. Depois, é também importante porque estes trabalhadores sindicalizados são mais propensos a votar, quase o dobro do que, digamos, os trabalhadores não sindicalizados, portanto são muito importantes do ponto de vista desta ideia da mobilização, de garantir aqui um bloco de votos que efetivamente se concretiza, e também tem um peso maior em alguns estados destes estados oscilantes, em particular os chamados estados do Rust Belt, por exemplo a Pensilvânia. Qual é aí a questão? Historicamente, o voto dos sindicatos está muito associado ao Partido Democrático, não é? No caso dos Teamsters, desde o início do século XX, um dos grandes líderes do Teamsters foi um dos braços direitos, por exemplo, do Franklin Roosevelt, do grande líder carismático do Partido Democrático nos anos 30 e 40. Apesar de tudo, esse voto já é menos seguro, ou seja, já houve, por exemplo, com Ronald Reagan, já houve um setor muito importante destes trabalhadores sindicalizados que votaram no Partido Republicano. Aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que muitas vezes são um bom indicador de quem será o vencedor das eleições. Sim. Ou seja, no caso, por exemplo, de Hillary Clinton, ela teve ainda teve a maioria do voto sindicalizado, mas uma ligeira maioria, 53%, perdeu as eleições para Donald Trump. Por exemplo, Joe Biden conseguiu recuperar muito desse voto, andou à volta dos 60% do voto sindicalizado. Portanto, eu diria, é uma má notícia para Kamala Harris. Não é uma grande surpresa, porque o líder dos Teamsters já tinha estado presente na convenção republicana, com o argumento de que há membros do sindicato, os dois, que apoiam a um partido ou outro. Portanto, no fundo já tinha dado um sinal de que possivelmente não haveria aqui neste caso um apoio a um partido, a um candidato ou outro, mas em todo caso é uma má notícia para
para Kamala Harris, vamos ver se ela... E uma boa notícia para Donald Trump, que tem apostado muito neste populismo económico também, que é popular entre muitos destes trabalhadores sindicalizados. Kamala Harris, que discursou para os congressistas hispânicos. Bruno, até que ponto esse voto será importante? E mais, Donald Trump tem alguma hipótese de o conquistar, dada a sua total hostilidade à imigração, nomeadamente a hispânica? Pode parecer paradoxal ou estranho, mas sim, uma das explicações para isso é que a maioria dos votantes hispânicos, que já são a maior minoria, se quisermos assim, ou seja, o bloco não protestante branco, à volta de 60 milhões, portanto quase 20% da população. Em alguns estados, destes estados oscilantes, por exemplo, o Arizona, chegam a 40% dos votos da população, ou no Nevada, que falámos ainda agora, quase 40%, 30 e tal por cento da população. Mas muitos destes votantes já não são de primeira geração, portanto já não são imigrantes, são filhos, netos de imigrantes, e portanto o que acontece aí, às vezes até com os próprios imigrantes legais, mas muitas vezes, e sobretudo com estas segundas e terceiras gerações, é que as pessoas acham que no fundo a imigração ilegal é algo negativo, que os afeta negativamente também em termos do mercado de trabalho. Portanto é talvez um argumento menos convincente ou menos decisivo do que aquilo que se poderia pensar. Depois há outros fatores culturais, religiosos, de costumes, ou seja, tendencialmente esta população latina é relativamente conservadora e portanto, isso torna mais fácil, no fundo, ser conquistada pelo Partido Republicano. Há muitos analistas que dizem, apesar de tudo, esta retórica muito hostil de Donald Trump, e muitas vezes com, enfim, que indica aqui uma certa rejeição da própria população imigrante, não é? Nos seus comportamentos, etc., torna aquilo que à partida poderia ser muito mais fácil, ou seja, o Partido Republicano realmente começar cada vez mais a contar com este voto, mais difícil, não é? Mas, portanto, realmente é um bloco muito importante. Este mês é o mês da herança hispânica nos Estados Unidos, portanto é um bloco também cada vez mais visível, com mais influência, com mais congressistas, como foi o caso deste grupo a quem se dirigiu Kamala Harris, portanto com mais peso político, mais organizado, e portanto certamente é um dos grandes blocos no futuro político nos Estados Unidos e também já no presente, e é menos, não pode ser dado como garantido por nenhum dos dois grandes partidos. Eu diria que tendencialmente nestas eleições Kamala Harris tem a tarefa um bocadinho facilitada, ela está por causa dessa postura de Donald Trump, mas de facto está longe de ser um bloco de votos garantidos para o Partido Democrático. Entretanto, Bruno, os Estados Unidos vieram ontem negar qualquer envolvimento no ataque israelita com pagers no Líbano. Será mesmo assim e isto pode ter impacto na campanha? Bem, há aqui um histórico por trás que levanta suspeitas, não é? Ou seja, Israel é realmente um dos principais aliados dos Estados Unidos. Há uma história de uma colaboração entre os Estados Unidos e Israel em operações, digamos, clandestinas, em operações de recolha de informações ou sabotagem. Talvez o exemplo sempre mais citado é aquela operação Jogos Olímpicos ligados àquele vírus, àqueles ciberataques do SNET contra o Irão, contra Natanz, contra, no fundo, o programa nuclear iraniano, muito eficaz, que usou precisamente, no fundo, aqui a capacidade de, enfim, de mexer com tecnologia para destruir ou para criar grandes problemas e destruir até fisicamente muitas das infraestruturas desse programa nuclear. Portanto, há realmente essa suspeita. Apesar de tudo, quando temos uma declaração tão inequívoca, muitas vezes aí a postura adotada em não confirmar nem desmentir, não é? Eu diria que provavelmente não há aqui um envolvimento direto, até porque realmente ele contraria, ou seja, é realmente uma demonstração de uma grande eficácia em termos de informações, em termos de desenho da operação, por parte de Israel. É uma demonstração também de força e nesse sentido pode ter aqui um certo efeito de dissuasão, ou seja, de passar a mensagem: pensem bem se querem mesmo atacar Israel em grande escala, pensem no que é que nós poderemos, outros truques que podemos ter na manga, mas a verdade é que em termos estratégicos não se percebe muito bem como é que favorece aqui as grandes prioridades de Israel, ou seja, de ser aceito pela região, de pacificar a região, e sobretudo os Estados Unidos, ou seja, esta administração, uma das suas prioridades mais claras tem sido evitar novos conflitos armados, evitar o envolvimento dos Estados Unidos nesses conflitos, e claramente tem sido a principal prioridade no Médio Oriente,
desde o ataque do 7 de outubro, ou seja, por um lado, de facto, ajudar Israel a defender-se, mas também, tanto ou mais, evitar que haja aqui uma grande guerra regional, e aí, digamos, o país que é mais provável do ponto de vista da escalada realmente seria o Líbano, e envolvendo o Hezbollah como um braço armado do Irão nesta região. Bruno Cardoso Reis, obrigada por mais uma análise no América Dividida. Até amanhã, Bruno. Até amanhã, Bom dia, obrigada.